Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podflex. Eu sou Lucas Vieira e hoje nós teremos uma conversa muito interessante, além de essencial para você, empresário e profissional da área tributária também, é claro. Já até dedei sobre o que a gente vai falar. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária, seu impacto e o futuro dos negócios no Brasil e no exterior. E é claro, nós vamos falar também sobre um assunto muito interessante, que é o coração pulsante de qualquer negócio, de qualquer empresa: o dinheiro. Mas não apenas o dinheiro que você vê no papel, e sim no que realmente está no seu bolso. E é claro, para a gente poder falar sobre isso, eu trouxe aqui duas pessoas que são extremamente engajadas e inteligentes dentro do assunto. Para nos guiar nessa conversa, a gente tem um convidado à altura. Ele é sócio da área tributária, societário e planejamento, com mais de 20 anos de experiência em Big Four. É isso, né? Falei certinho? Big Four, né? É isso aí. Especialista em tributação, M&A e compliance. Pós-graduado em Direito e Processo Tributário. Experiência em BDO. Tô falando certo? Na BDO. BDO. Ó, quase dei uma de inglês aqui. BDO. Enfim, cara, eu não posso falar mais sobre ele. Eu vou deixar com que ele se apresente. Eu estou aqui com meu querido amigo Renato. Renato, seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Cara, antes da gente falar qualquer coisa, se apresenta, fala sobre você. Muito obrigado, eu agradeço. É escritor também, né? É, escritor. Esqueci desse detalhe. Esqueci não, porque eu ia deixar você falar, mas escritor a gente vai falar um pouquinho sobre o seu livro. Mas fala pra gente aí, quem que é o Renato? Tá bom, maravilha. Eu acho que você deu um bom resumo já, né? Contou um pouquinho aí da minha trajetória, da minha história, né? Então, eu atuei aí, né, nas principais empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? Aqui no Brasil, né? Contador aí por profissão, fiz técnico em contabilidade, me formei como contador, depois fiz pós-graduação. E acho que faltou até adicionar uma aí, estou fazendo uma faculdade americana, né? À distância, que chama-se Brigham Young, e um curso aí de Business Management. Uma especialização a mais. Exato, uma especialização a mais relacionada a negócios, a empresas aí, principalmente fora do Brasil. Que maravilha, a gente vai poder conversar bastante sobre esse assunto e não para por aí. A gente tem um outro convidado que você já deve ter visto aí do ladinho do Renato, que é o Gustavo. O Gustavo é o seguinte, ele é um cara, além de contador, ele é um auditor independente com mais de 25 anos. Imagina, aqui nessa mesa nós temos 45 anos de experiência, 45 anos de quem vive na prática aquilo que vai falar para você aqui hoje. Então, é experiência em cima de fatos e não em cima de teoria. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e fala um pouquinho quem é o Gustavo. Eu sei que é um carioca da gema, não? Na verdade não, rapaz. Na verdade eu sou baiano. Vim da Bahia muito cedo, com 6 meses de idade, e caí lá no Rio. Tô aí já há 44 anos, né? Bom, eu atuo no mercado financeiro de auditoria de contabilidade já pelo período que você me falou. E também tenho especializações aí muito voltadas para a área de contabilidade internacional, a área tributária também. Converge muito a auditoria na parte tributária, né? Renato está sempre ali comigo nessa parceria. E especializando agora na parte de gestão imobiliária. É uma das minhas empresas, uma das minhas atividades é na área de gestão condominial e imobiliária. Inclusive, só para a gente dar um panorama aqui e entender mais ou menos aí essa treta toda que tá rolando, os dois têm empresas em diferentes ramos de atuação, não é isso? Exato. As suas empresas são em que segmento, Renato? Perfeito, Lucas. Na realidade, elas se associam, né? Então, elas se conversam. Elas se conversam. Hoje, nós temos... sou sócio, né? CEO da Tax Conta. Então, é um escritório de consultoria e BPO, que é a contabilidade, né? Ela é especializada em algum segmento muito específico ou é geral? É um segmento geral, né? Mas nós temos alguns clientes players, principalmente na América Latina, né?
do setor aí de importação e exportação. Então, indiretamente, sem procurar, a gente acabou se especializando também nesse setor aí internacional. Esse é um dos negócios que eu tenho, né? O outro é a Chat TechStack, que é uma sociedade que eu tenho com o Luiz, né? Um abraço, Luiz. De uma tecnologia tributária. Então, uma ferramenta hoje, né, que faz ali uma simulação e cálculos da reforma tributária, e a gente está desenvolvendo ali outros produtos na esteira relacionada à reforma tributária. Então, sou aí, né, desses 2 negócios hoje e parceiro do Gustavo nas empresas do Gustavo, que o Gustavo pode falar um pouquinho mais, né? Em algum momento eu acho que isso pode ser que vire uma coisa só, mas por enquanto, né, estamos aí namorando, né? Exatamente. E as suas empresas, Gustavo? Você também é um cara multi-empresário? Rapaz, isso é uma coisa que eu aprendi com um grande cliente que eu tenho, que é a importância de você ter vários negócios, né? Hoje eu atuo com a Pitman. A Pitman está presente em mais de 70 países, em meio à nossa membresia com a Integra International. Então, a gente atua no mercado de auditoria, consultoria, especialização também na parte de consultoria tributária, que é onde, Renato, essa convergência que a gente está tendo aí. Então, top. Além disso, a gente também tem a Cronos Connect, que é uma empresa que é voltada para o mercado imobiliário, de compra e venda de imóveis, gestão imobiliária, e a parte condominial, que é gerenciamento de condomínio, usando tecnologia de ponta para trazer facilidade para o morador. Caraca, que legal. Inclusive, vou pedir pro pessoal da técnica colocar nessa câmera do meio, porque a gente tem aqui, né, as empresas de vocês passando na nossa tela aqui. Então é muito legal porque, pelo que eu entendi, uma empresa complementa aquilo que falta na outra. E aí por isso que esse jogo dá tão certo, né? Exato, perfeito, Lucas. São atividades que se associam, né? Experiências também que se associam. Então, quando a gente olha esse grupo aí empresarial, né? Na verdade, é um possível organograma aí de negócio, né? Com negócios associados, contábil, financeiro, auditoria, né? É um cronograma, é um futuro programa aí de trabalho associado a atividades similares. Que legal. Antes da gente entrar diretamente no nosso tema, quando que surgiu essas empresas de vocês? Entendi. A TaxCont, especificamente, ela já está aí no mercado aproximadamente há 5 anos, né? Depois que eu construí minha trajetória de empresas de auditoria e consultoria, então passei pela BDO Auditores Brasil, passei pela Crow, né? Horvath Brasil, passei também pela Grant Thornton. Depois do conhecimento aí dessas empresas, alguns clientes, né, pequeno e médio empreendedores, começaram a nos procurar. Então a gente achou interessante constituir, né, e profissionalizar esse negócio e criar TaxCont, tax de tributos, né, em inglês, e conta de contabilidade e consultoria, né? Então, de 5 Caraca, anos é um nome pra bem cá, criativo, hein? E a Chat, né, é uma empresa de tecnologia que eu comecei a perceber que os clientes precisavam desenvolver ferramentas associadas à área contábil, financeira e tributária. Isso é uma dor no mercado. Baseado nessa dor, a gente constituiu, né, a Chat com o Luiz, que é um ex aí, profissional da área pública, então ele atuou no desenvolvimento da nota fiscal eletrônica em Santa Catarina, no Brasil, lá em 2006. Então, ele é uma referência aí na área de tecnologia, né? E a gente se associou a ele e criou a Chat TechStack, né? E aí eu sinto que às vezes faltam alguns produtos, alguns serviços, e aí a gente se associou aí a Cronos, né? Que legal. E a MyCronos, né? Como o Gustavo coloca. Cronos de tempo, né? De tempo. De gestão de tempo, né? Que eu acho que é o mais importante dentro do mercado condominial. As pessoas, elas não têm tempo para fazer as coisas. Então, quando você tem tecnologias associadas para que facilite o dia a dia, isso é sobre-humano. É primordial, né? Primordial. Hoje a gente vive num momento muito rápido, que tudo tem que ser muito rápido, e as pessoas não querem mais pegar o problema do início ao fim. Elas querem uma solução rápida para que não tenham dor de cabeça. E é exatamente isso que a Cronos... A Cronos faz, exatamente, que é a conexão do seu dia a dia com ferramentas que você usa no seu dia a dia, como o WhatsApp. Hoje a gente é um dos únicos, se não o maior sistema do mercado que atua com conexão 100%
da gestão condominial via WhatsApp. Que legal. Bora entrar no nosso tema, então? Renato, eu já queria entrar fazendo uma pergunta direcionada direto para você, né? A reforma tributária tem sido um dos assuntos mais debatidos no cenário econômico atual de forma geral. A gente vê em revista, a gente vê na internet, a gente vê em telejornal, economistas fazendo isso de um cenário assim aterrorizante, né? Para começar, como é que a gente pode dar um panorama geral das principais mudanças que essa reforma vai trazer? Legal, Lucas. Então, na realidade, essa mudança aí da reforma tributária, ela já vem sendo, né, discutida já há mais de 30 anos, né, aqui no Brasil. E ela veio aí ganhando volume, ganhando espaço com senadores, com projetos de lei, né? Então, ela conseguiu aí ter a sua aprovação em dezembro de 2023. E afeta quem? Todos nós. Tanto empresas quanto pessoas físicas, né? Porque, no fim, quem paga o imposto somos nós, os cidadãos, né? E essa reforma tributária, ela trouxe uma unificação, né, de alguns impostos sobre o consumo e sobre o serviço. Então, nós tínhamos antes, né? Então, vamos dizer que ela começou agora em 2026, né? Então, eu até coloquei uma tabelinha bem simples, né? Mais ou menos da transição e os impostos. Você vai apresentar essa tabelinha ao decorrer da nossa conversa. Eu coloquei aqui a tabelinha, né? Se o pessoal quiser compartilhar, é bem simples o objetivo, né? Porque ela unifica o ISS e o ICMS no IBS e o PIS e COFINS na CBS. E a gente tem já tá até ali. Uma tabelinha bem objetiva, né? Mais para o empresário, para o estudante, para o pesquisador que às vezes quer ter um panorama, né? E essa tabelinha, a função principal dela é a gente entender para onde esse cenário está indo. Exato, é o depara, né? Então ali o aspecto antes da reforma e depois da reforma. Então a ideia ali, você vê 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, serão 2, né? Serão 2 a partir de 26, né? Que será o IBS e o CBS. De 5 para 2. Para 2, né? Então ele parece simples aí todo esse processo, mas envolve aí muitos procedimentos, né, tecnológicos, controle interno, uma série de questões. E além disso, eu citei ali mais 3 ou 4 situações, que é a forma de cobrança, né? Hoje em cascata e cumulativa, e também uma parte não cumulativa, e depois será não cumulativa, vai ter um crédito mais amplo. O local da tributação também, hoje na origem, agora com a reforma no destino, né? Sim. As notas fiscais aí tem um layout variado, principalmente quando fala assim, nota de prestação de serviço. Agora existe um padrão nacional que todas as prefeituras aí se adequaram, mais de 5 mil municípios já se adequaram agora em 2026 e algumas 5 mil? Mais de 5 mil municípios. A gente tem aí o total, se eu não me engano, de municípios no Brasil inteiro, são 5.365, quase 5.400, né? Exato. Então quase todos, quase 100%. A ideia é que 100% dos municípios sejam aderentes a esse modelo padrão de nota fiscal de prestação de serviço. Agora, eu quero só abrir um adendo aqui, né? Você falou sobre esse impacto, né? E, Gustavo, vou jogar a bola para você agora. A gente brinca muito, né? E fala que lucro não é caixa. Exatamente. E eu tenho certeza que isso tudo que o Renato falou vai ter um impacto no lucro e no caixa do empresário, né? E muitos empresários comemoram lucro no final do mês, mas se desesperam ao olhar pro saldo da conta bancária e aí que a coisa pega, né? Por que o lucro não é caixa? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque... Faz sentido isso? Faz total sentido. Maravilha. Porque existe uma questão contábil que é o regime de competência, onde você registra o fato no momento em que ele acontece. E o caixa, ele já é um pouco diferenciado em relação a isso. E alguns empresários, eles tendem a achar que o fato de terem lucro, né, de já terem executado ali uma receita, mas que ainda não foi recebida, ele pode ter alguns dispêndios, alguns gastos ou alguns investimentos que
vão ser contrapartida dessa receita. O grande engano é que quando você tira o valor que você tem de capital de giro para fazer investimento, por exemplo, no seu estoque, aumentar o seu estoque, porque você já tem receita prevista que vai garantir a compra de novo estoque. Só que nesse momento, o seu caixa ele já foi gasto. A sua receita não necessariamente já foi recebida. Então, mesmo tendo lucro, o seu resultado financeiro ele está quase zerado. Então, gera esse engano de balanço com o resultado, de lucro, mas com o caixa vazio. Esse é um grande engano. Caraca, é um erro, né, Renato? A gente acaba se deparando que... na verdade, assim, é um erro que você identifica que seja um erro comum, mais comum, ou é um erro assim que é esporádico? Eu acho que ele se torna comum, né? Porque, na realidade, o Brasil, né... O povo brasileiro em si, acho que culturalmente existem alguns vícios ali, né? De controle, de informação, né? Uhum. E às vezes a gente acaba se iludindo um pouco com o que entra imediato, né? No nosso banco, a gente no nosso confunde caixa, com o lucro. E acaba confundindo. E o fisco, ele não distingue muito. Ele entende que a renda é tributada e a receita também é tributada. Isso agora até 2025, né? Em 2026 mudou-se um pouco esse conceito de receita, porque a questão da onerosidade passou agora a ser o conceito da receita tributável. Porque, inclusive, operações de aluguel, né, que antes não tinha tributação, entrava numa nuvem cinzenta, se locação de veículo, locação de equipamento, Sim. tinha ou não tributação do ISS ou do ICMS, acabou. Né? Então, a partir desse ano agora, locação de imóvel, né? A gente teve um cliente recente, a gente discutiu num cliente recente, era um grupo, né? Tinha uma série de empresas e com imóveis. Então, acabou. Imóveis agora, necessita-se emitir um documento fiscal e necessita-se também pagar um tributo. E é diferente para prestação de serviço também, né? Exato. Porque locação é uma coisa, prestação de serviço é outra, mas no fundo cada uma tem que seguir uma regra, uma diretriz muito específica, né? Exatamente. Então esse conceito, né, associado a essa questão que o Gustavo colocou de caixa, né? Versus competência, né? Versus competência. Isso eu achei... É totalmente associado às operações de todos os empresários do Brasil, seja MEI, seja microempresa, seja uma empresa de pequeno porte, seja uma empresa normal, né? Seja uma empresa auditada, seja uma empresa não auditada. Então, afeta de fato aí toda essa camada aí empresarial no Brasil hoje. Que legal. E aí eu queria uma visão de vocês para esse cronograma que estão dizendo por aí até 2033. Cara, que loucura é essa, né? Um ponto que gera muitas dúvidas talvez seja esse cronograma de transição, que se estende até aí durante mais 5 anos, 6 anos à frente. Como é que as empresas devem se preparar para operar nesses dois sistemas tributários de forma até que simultânea durante esse período? Porque eu entendo aqui, e claro, os especialistas são vocês, né? Mas na minha cabeça, a gente vai ter que ter um jogo de cintura e ao mesmo tempo vai ter que entender esse cenário. Como é que isso vai se dar? Lucas, na realidade eu até coloquei também uma colinha aí, simples, né? Da transição. Se o pessoal quiser até colocar aí? Se o pessoal quiser compartilhar. Olha lá. Isso aí é direto do Ministério da Economia, né? Não tem edição, não tem nada. É direto do Ministério da Economia. Isso aí está publicado na Receita Federal do Brasil e público para todos, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A reforma tributária, a gente percebe hoje que no mercado que apareceu aí alguns magos, né? Alguns profissionais aí querendo criar um cenário que também não é bem assim, né? Claro, existe ali uma adaptação, existe um controle que precisa ser observado, mas eu acho que com um time bem preparado, né? Tanto o time técnico das empresas quanto o sistema interno, a transição ela pode ser feita aí de forma tranquila, eu diria, né? Mas, de novo, precisa ter profissionais com conhecimento, profissionais que ajudem as empresas. A auditoria, com certeza, né? A auditoria vai começar a observar, já começou a observar, né? Começamos. Situações aí relacionadas à reforma tributária e seus impactos. Então, acho que até 2033, toda a população, as pessoas e as empresas
gradualmente vão aí se adaptar. Já começou esse ano os destaques dos tributos CBS e IBS nas notas fiscais, mas ainda não tem um efeito do pagamento do tributo. Isso irá ocorrer a partir do ano que vem para a CBS e para o IBS gradualmente até 2033, Lucas. Deixa eu entender um cenário aqui. A gente, de forma didática, né? O empresário, isso dentro de um cronograma com começo, meio e fim, né? Ele começa por você, Renato, e depois passa pelo Gustavo. A auditoria vem sempre depois de um sistema bem montado, é isso? Exatamente. A auditoria, ela é uma... A gente vai falar aqui, né, sobre isso, mas a auditoria, ela é uma ferramenta de controle excepcional, porque a partir do momento que você faz a implantação, no caso da reforma tributária, você adapta os seus sistemas, o seu RP, juntamente com os sistemas fiscais, para que as informações passem a ser geradas de acordo com a norma, a auditoria ela já chega para verificar e validar se esses dados estão em conformidade. Então, o principal objetivo da auditoria é garantir que os dados estão em conformidade com as normas. Que legal, que legal. Isso que você falou, Renato, tem um peso muito grande de processo. Criar processo para que esses processos, além de serem bem distribuídos dentro de uma empresa, as pessoas que executam esses processos, elas têm que ter um treinamento mais específico, né? E eu queria ouvir de vocês quais são os erros mais comuns que vocês percebem dentro dessa cadeia de processo ali, né? Inicia com o Renato, ajustando e criando junto com a empresa esse processo para que tudo ocorra bem e depois chegando em você, ô Gustavo, quais são os erros comuns que vocês percebem dentro dessa linha do tempo? Se é que eu coloquei bem aqui, né? Não, acho que tá bem colocado sim. Eu até posso fazer alguns comentários, né? Gustavo me ajuda na sequência. Mas documentos fiscais, né? O que a gente vê assim comumente, as notas fiscais das empresas, principalmente quando a gente fala de produtos, né? De consumo, elas têm uma série de incorreções, seja de CST, que é o Código de Situação Tributária, seja de CFOP, que é o Código Fiscal de Operações, seja da alíquota utilizada, né? Então, eu sempre falo que todas as empresas, elas possuem um risco e uma oportunidade tributária. Todas, sem exceção. Não tem uma empresa que não tenha atendido no Brasil, né? Durante o período que eu atuei na auditoria, eu tive a oportunidade de visitar todos os estados do Brasil, salvo Acre. Então, todos os estados têm uma particularidade da questão do ICMS, todos os estados e municípios têm uma particularidade na questão do ISS. Zona Franca de Manaus, eu diria que Zona Franca de Manaus é um outro país tributário, né? Porque existem regras específicas, principalmente... E não funciona em qualquer outro lugar do Brasil, só funciona lá. Somente lá, né? E com a reforma tributária, na LC 214, que trouxe a regulamentação, os benefícios da Zona Franca de Manaus vão passar de 2070. Isso já está previsto com a reforma tributária. Mas por que isso? Por causa da zona industrial? Exato. Porque a gente tem aqui, por exemplo, no Grande ABC Paulista, é uma zona industrial. E qual que é a diferença dessas duas? A região geográfica do país. Então, quando a gente está na região sul e sudeste do Brasil, o PIB, Produto Interno Bruto, ele se centraliza nessas regiões. Quando a gente se afasta um pouquinho para a região norte e nordeste, a gente percebe o nível, às vezes, de desigualdade de emprego, repasse de verba pública para esses estados. E para a região centro-oeste, a gente já tem uma outra fotografia. Então, o governo federal, pensando nisso há muitos anos atrás, né? Lá na época da Constituição de 88, ele percebeu que a Zona Franca de Manaus era um polo específico que deveria possuir incentivos fiscais para gerar renda, emprego e dignidade para a população. Caraca, olha aí, uma coisa que eu não sabia. E dentro desse cenário, você se encaixa muito bem, né, Gustavo? Porque esses erros acabam... você é meio que o filtro, né? Se o erro passa, barra em você. Exatamente. A auditoria ela tem essa visão, né? O Renato falou muito bem essa questão de erros, às vezes, de cadastro, que geram grandes oportunidades de recuperação tributária. E aí, dentro da auditoria, a gente não tem a missão de levantar na minúcia
esses erros, mas de trazer aquilo que de fato é relevante e pode alterar a opinião do investidor ou do fornecedor, do cliente daquela empresa. Então, a gente determina por meio de métodos de auditoria, que a gente avalia ali em relação à materialidade daquela empresa e usa essa métrica para identificar esses erros. E aí, a gente, normalmente, tudo que é muito significativo para na gente. Você falou, o Renato, né? Falou da nota, né? Que é um erro super comum. Tem algum outro erro, fora a nota, que você identifica que é um erro que as empresas deveriam olhar com mais atenção e que é super comum o famoso passou batido? Olha, eu acho que o que a gente mais identifica em todos os nossos clientes são, de uma forma ou de outra, são informações conflitantes entre o gerencial e o contábil e o fiscal. Sempre há divergência entre relatórios gerenciais, que normalmente são feitos pelas equipes de financeiro ou de folha de pagamento, ou até o pessoal de compras, que acaba no confronto com o registro contábil trazendo informações divergentes e até fora de tempo. E isso faz com que a gente pegue bastante divergência e o que vão gerar ali as famosas e tão temidas ressalvas, né? Em alguns casos. Isso cai como uma luva do que o Renato falou sobre o processo e treinamento. E eu acredito que tudo precisa se iniciar aí, né? Se você tem uma equipe muito bem treinada, você tem um processo eficiente, né? Exato, perfeito. E na realidade, assim, hoje a gente tem déficit de pessoas bem preparadas, né? Então, muitas das empresas, o que elas fazem? Elas acabam terceirizando, né, setores que elas poderiam internalizar por falta de profissionais que, de fato, tenham ali esse desenvolvimento de estudo, né, de capacidade para atender às atuais leis, né? Então, até associado a essa questão das notas fiscais, eu ia fazer meio que meio de campo de advogado do diabo aqui e falar que isso é bom, né? Porque essas empresas vêm para vocês, né? Terceirizam esse serviço. Porque às vezes o serviço para nós eles vêm em forma de consultoria para identificar possíveis problemas. Depois eles acabam virando uma recorrência de serviços de contabilidade, de processamento de informação e, eventualmente, né, com um terceiro ou quarto negócio, um trabalho revisional de auditoria, né? Por isso que eu falo que esse desenho nosso, essas empresas hoje, embora distintas, né, e ainda segregadas, eu diria que é um ecossistema empresarial que juntos eles se completam. Caraca, que legal, hein? Eu gostei muito desse estilo, né? Uma depende da outra, uma não vive sem a outra e esse casamento é perfeito. Exatamente. E uma questão que acho que é bastante importante é que muitas pessoas veem a auditoria apenas com um propósito específico de ou atender uma norma ou atender uma necessidade financeira. Mas a auditoria ela é excelente como ferramenta de controle para justamente mitigar esses riscos que o Renato levantou aqui e verificar esses possíveis problemas de erros. Que, obviamente, a partir do momento que a gente levanta esses dados, ele vai ter que voltar para o Renato trazer uma minúcia ali de identificação para que possam ser feitas as correções. Tem uma dúvida aqui que surgiu agora, conforme vocês foram falando, que tem a ver com o Prolabore, né? E aí tem aquela coisa do caixa, do lucro, o que é o que não é. Como é que eu defino isso dentro da empresa? Qual é o impacto que essa nova tendência aí do mercado, né, principalmente econômico, está seguindo aí, dentro de todas essas mudanças, como é que a gente consegue definir isso da forma correta, para que eu não tenha problema futuro? Olha, vou assumir essa aqui, hein, Renato? Pode ir. Olha, essa pergunta foi excelente, porque por muito tempo os empresários eles adotaram a postura de não retirar a Prolabore ou retirar o mínimo possível e ir direto para a distribuição de lucro, né? Agora, com a alteração provinda da reforma tributária e aí o lucro passando a ser tributado para alguns nichos empresariais, passa a ser melhor feito que se planeje que os empresários que são atuantes na operação tenham um Prolabore. Porque o Prolabore ele foi criado para isso, para remunerar os empresários atuantes. Você tem empresários que são... o salário do empresário. E aí ele acaba preferindo receber por distribuição de lucro para que não tenha imposto. Agora, se tributando lá os ganhos acima de 50 mil reais, vai precisar pensar e voltar e aumentar o Prolabore. Caraca, vai precisar aumentar. Vai precisar aumentar. Porque senão a conta não bate literalmente não bate no final do mês. Exatamente.
Que loucura. E esse cenário, o Renato, impacta também numa organização interna muito bem feita, né? Sim, com certeza. Porque, na realidade, o comentário do Gustavo é pertinente porque mudou-se a regra, né? Vamos dizer, a regra do jogo agora. Exatamente. Então, a reforma tributária, ela trouxe aspectos de alteração dos tributos nas empresas no consumo. Uhum. Ponto. A reforma tributária alterou a regra do imposto de renda? Não. Né? Então, às vezes, o pessoal até... Confunde? Eles acabam se confundindo e falam a reforma tributária mudou também o imposto de renda e a contribuição social. Foram 5 tributos só. PIS, COFINS, CMS, ISS e IPI. Os outros estão fora. Só que o Ministério da Economia, né, em conjunto com as entidades reguladoras, observaram que vai ter um desequilíbrio econômico na arrecadação, uma vez que as alíquotas ainda estão a serem definidas a partir de 2027. Pensando nisso, o Haddad, né, com seus conselheiros, decidiram alterar algumas leis e uma delas é a da distribuição do dividendo, que já vinha em discussão há alguns anos, que por enquanto, até 2025, era isento. Então, um empresário que recebia o dividendo da empresa, ele tinha isenção do imposto de renda na pessoa física. Por quê? Na pessoa jurídica ele já pagou. Então é injusto que ele se pague novamente. Pague o dobro. Pague o dobro. E o mesmo para empresas, tanto do lucro real, lucro presumido, quanto simples nacional. Às vezes o empresário pequenininho, né, faz o recolhimento do Prolabore, paga o INSS pensando na sua aposentadoria, recolhe imposto de renda, né, e envia uma parte dessa distribuição de lucro lá no imposto de renda para declarar o ano que vem como isento. Uhum. Então, para as empresas do Simples Nacional, também isso é uma mudança que a Receita Federal já preveu. Então, o famoso MEI. É o MEI, é o microempreendedor individual. O ME, que é a microempresa e empresa de pequeno porte, essas são Simples Nacional. Né? É um grupo, dentro do grupo de Simples Nacional. Um faturamento até 4 milhões e 800. Então, com essas mudanças do imposto de renda, o fisco ele vem aí transformando, né, o cenário tributário no Brasil. Caraca. E só abrindo um parênteses aqui, com certeza você deve falar isso aqui dentro do seu livro, né? Tributos no Brasil e a reforma tributária. Desafio, perspectivas e a tecnologia. Inclusive, a gente vai falar, para você que está assistindo aqui, a gente vai falar sobre tecnologia, todos esses processos. Calma que tem muita coisa para a gente discutir hoje. Mas esse aqui é o livro, ó. E, Renato, aproveitar que eu já estou com ele aqui em mãos, fala um pouco desse livro aqui. Quais são os assuntos que você aborda com mais profundidade aqui dentro, que vai ajudar o empresário, que vai ajudar o microempresário, como você disse. Muito legal. Obrigado, Lucas, aí pelo comentário. Né? Na realidade, a escrita desse livro, né, eu construí ela juntamente com a minha história profissional. Então, aí depois de quase 20 anos atuando, né, na área tributária, né, eu percebi que eu precisava deixar registrado essa mudança no Brasil, porque é algo de fato aí inédito e histórico, né? Assim como as outras reformas que estão por vir, que a administrativa ainda não veio, e a previdenciária trabalhista, né, que aconteceu lá em 17 e 18 ali, né? Então, nesse livro, eu trouxe exatamente foi a chamada dele ali, os desafios, as perspectivas e a tecnologia. Então, os desafios é a implantação, né? Como isso será implantado. A perspectiva do mercado de encarar isso e como encarar isso, né? E quando. E a tecnologia, né? É um resuminho que eu coloco aí também, relacionado às obrigações acessórias, a questão do SPED fiscal, das obrigações municipais, né? Da nota fiscal eletrônica. E trouxe um gancho aí também sobre o DREX, né? Ou DEREX, que alguns falam lá, que é a nova moeda lá do Banco Central, né? Que é uma moeda digital. Então, esse livro, embora um assunto técnico, ele é um livro tranquilo, né, de leitura, porque ele traz uma linguagem mais bem dinâmica, mais simples. Simplista, né, para todo tipo de público, o estudante, o empresário, né, pesquisadores que queiram saber
sobre esse tema, publicado ali pela editora Dialética, né? Uma editora referência aí no setor de legislação, inclusive. Então ele traz esse resumo, né? Os tributos no Brasil, quais são, qual é a mudança da reforma tributária, a transição dela, a tecnologia envolvida, e no fim dele tem perguntas e respostas, né? Já associada ao entendimento da Receita Federal, com esse futuro, né? O que serão dos créditos fiscais? Poderão ser compensados, né? O que serão das obrigações acessórias? Elas serão ou não transformadas? Então tem muitas perguntas e respostas aqui, que elas respondem parte do que está acontecendo, né? Mas existem situações que ainda o mercado não sabe, porque nem a Receita Federal, nem o Ministério da Economia, nem o Comitê Gestor do IBS, que é o que está centralizando as informações, publicou. Então, ainda existem assuntos cinzentos, discutíveis, né, que serão aí até 2033 levados. Quando aí. fecha essa janela desse ciclo de mudança, né? Exato. Eu tô com uma curiosidade aqui, Gustavo, que é o seguinte. Você vê ou você percebe que muitos empresários ou muitas empresas veem a auditoria como uma punição? Sim. Infelizmente, a gente tem uma sensação, em alguns casos, quando a auditoria entra em campo, né, a gente tem esse jargão, a auditoria vai a campo, a empresa, para começar os trabalhos, em que pese a tecnologia hoje tem nos ajudado muito em fazer o trabalho, mesmo sem estar em loco. Mas ainda há necessidade do olho no olho. E, em alguns casos, as pessoas já associam logo a auditoria a demissões em massa, a mudanças radicais na empresa. E, na verdade, não. A auditoria ela sempre tem o viés de auxiliar a empresa informando sobre dados que podem afetar ou alterar os números de forma significativa. Então, a gente não vai com a visão de fazer ninguém perder seu emprego, de mudar nada de forma tão grandiosa na empresa, a não ser trazer para eles as informações e os dados tão necessários para que ele possa gerir o negócio dele. Se você tivesse que explicar, olhando para sua câmera ali, ó, para quem está assistindo você, de uma forma positiva, como ela pode mudar a mentalidade, principalmente os líderes de uma empresa, quem trabalha nessa questão do setor jurídico, do administrativo, o próprio empresário, como é que ele pode enxergar a auditoria como uma ferramenta estratégica e de crescimento? Olha, uma das coisas que já impactam de imediato é quando você anuncia que vai começar a fazer uma auditoria recorrente. Já é natural que as pessoas comecem a fazer o trabalho com mais rigor, com mais vontade e mais preocupado em não errar, porque ele sabe que a auditoria vai monitorar, vai apontar. E aquilo certamente pode afetar no desempenho e que pode afetar também nos bônus recebidos ali dos funcionários, de acordo com a avaliação de desempenho de cada um. Então, o simples fato de contratar uma auditoria contínua já vai fazer com que as pessoas mudem o seu pensamento. E isso vai gerar a necessidade da criação de controles internos que vão ser verificados pela auditoria para que a sua eficiência traga efetividade para os processos ali realizados. Ô, louco, que legal. Eu acho muito interessante isso, porque tudo que vocês falam aqui, parece até que vocês combinaram antes, né? Porque Pior que não, né? tudo que vocês falam sempre vai cair dentro da palavra principal, que eu até já vou colocar aqui, palavra principal, #processo. Porque tudo cai dentro de um processo muito bem elaborado, né? E tudo isso que você falou cai dentro disso que o Renato falou, que se a empresa não tiver um processo muito bem estruturado, uma equipe muito bem treinada, a auditoria é vista como uma ferramenta punitiva. Exatamente. Então, isso dessa parte da sua fala foi muito bom. Aproveitar que você está aquecido, eu quero que você fale um pouquinho antes da gente entrar no próximo tema, que é diretamente a tecnologia e a era das IAs, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança histórica que a gente está vivendo aí nas normas contábeis do IFRS 18 e o CPC 51. O que na prática muda? O que influencia? Isso é bom? Isso é ruim? Olha, na verdade, essa mudança ela já vem sendo solicitada há bastante tempo, né? Toda mudança que acontece lá no IFRS, ela não acontece do nada porque alguém do comitê desejou fazer essa mudança. Na verdade, vários contadores são integrantes desses comitês e eles vão
ao longo de anos até, trazendo soluções, identificando problemas, né? E o IFRS 18, né, que no Brasil é traduzido pelo CPC 51, ele vem justamente para adequar as mudanças e a forma de ver a demonstração de resultado. Antes, uma demonstração de resultado mais rígida e com números que precisavam ser mais gerenciais e não eram vistos dentro da demonstração de resultado. Agora, com a aplicação do CPC 51, isso vai ficar claro. Agora, tem riscos aí, viu? Vamos voltar um pouquinho? O que é um e o que é o outro? Bom, o IFRS 18 é uma norma internacional e o Brasil, desde 2008, ele assinou um tratado juntamente com mais 150 países, onde ele adotaria essa norma, unificando o conhecimento contábil dentro desse bloco de 150 países, aproximadamente. Então, o CPC 51 é uma tradução... Então, mas o que é essa IFRS? O que exatamente ela faz? A IFRS ela é uma norma que determina a forma de atuação contábil dentro de uma demonstração financeira. Então, ela ela é a regragem de como deve ser registrado ou apresentado um número contábil. É tipo uma ABNT, só que do sistema contábil. Exatamente. Legal. Exatamente. E aí, o CPC 51 é? O CPC 51 é a tradução para o Brasil, com algumas diferenças. Ressalvas. Adequando, obviamente, a especificações do Brasil. Mas é praticamente a mesma coisa que a IFRS 18. Caraca, que legal, hein? É uma coisa que a gente ouve falar siglas, mas a gente tem nem noção da grandeza que isso é. E agora entrando no cenário tecnológico. Renato, a tecnologia é um pilar fundamental na sua visão para auxiliar essa reforma tributária, otimizar uma gestão fiscal, otimizar um processo, ajudar dentro de uma consultoria. Enfim, você acredita que a tecnologia, dentro da sua visão, ela é essencial e fundamental para cumprir esses processos? Sem sombra de dúvidas, Lucas. Hoje, na realidade, tanto o governo federal quanto o governo estadual e os municipais, né, eles já possuem tecnologia aí de ponta, né, e das melhores. Eu posso até citar alguns estados, como Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, né? A gente vê, acompanha através dos clientes. Esses estados são referência nessa... São referências em tecnologia, porque... já existem cruzamentos automáticos de operações financeiras. Por exemplo, né, a gente teve um caso, um cliente recente, a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina soltou um comunicado para o cliente, mencionando que ingressou na conta bancária desse cliente um Pix de R$250 mil. Né? E o cliente foi fazer o seu processo de importação de mercadorias que vêm da China, e, de repente, estava bloqueada a inscrição estadual. E fomos verificar o porquê desse bloqueio, né? E o fisco, de forma automática, na malha fiscal, esse termo que o fisco de Santa Catarina usa, existia um depósito na conta da empresa sem nota fiscal. E isso o fisco identificou em real time, ou seja, em tempo real. Né? E foi mais rápido até que o nosso fechamento de apuração, que geralmente a contabilidade, o processamento fiscal, ele é no mês seguinte. Tem uma janela de tempo, né? Tem uma janela de tempo. Uhum. Existem alguns clientes nossos, principalmente da América Latina e de outros países. Nós temos clientes no Chile, Peru, Estados Unidos, México, que esses a gente faz o fechamento diariamente. Mas os do Brasil, né, que fazem operação no Brasil, e embora tenha importações, geralmente a gente faz o processamento no mês seguinte. Então o fisco soltou, bloqueou a inscrição e falou assim: me comprova que esse depósito foi fiscal e cadê o ICMS dessa nota fiscal? Nossa! Olha só. E aí, até eu entender o que estava acontecendo, fala com o pessoal do departamento de nossa contabilidade. Fala com a empresa que depositou. Fala com o cliente, entende o que aconteceu. Um dos sócios da empresa, né, para fins de fluxo de caixa, decidiu fazer um depósito para concluir um processo de importação que ia ocorrer, que era esse mesmo que o fisco barrou a inscrição estadual.
Caraca. Olha só. E aí a gente teve que demonstrar para o fisco que era um contrato, que era um empréstimo do sócio, apresentar o contrato de mútuo, o comprovante do PIX e o lançamento contábil dentro da contabilidade, que aqui era um lançamento de empréstimo de uma pessoa física não associada à empresa. Então, assim, a tecnologia hoje ela é fundamental. Se o fisco já está olhando nesse nível de grandeza, as empresas precisam se antecipar, né? Elas precisam ficar de olho no que o fisco já está fazendo. E hoje, nosso sistema, a nossa tecnologia interna, ela já tenta se antecipar nesse sentido. É claro que você vê a velocidade que vai, igual a IA. Né? A IA a gente percebe a velocidade que está indo, a tecnologia, né? Os aplicativos nos smartphones, a comunicação entre empresa, banco, fisco, pessoas, é muito rápido. Né? Então eu entendo que é um lado positivo e negativo, né? Por exemplo, para fins de fraude, fins de compliance, em fins de mapeamento de operação, a IA pode sim ser benéfica às empresas. Né? Você trouxe um fluxograma sobre isso? Eu montei um... então vamos compartilhar aí. Um quadrinho bem simples, pensando no impacto da IA, né? Na tecnologia aí. Então, aquele item notas fiscais é o primeiro, né? Que é o aquela transformação de 5 para 2. Exato. Já está visível ali, já é uma validação automática rápida. Rápida, e dentro dela existe um termo técnico em inglês que chama-se split payment, que na realidade ele é a abertura do pagamento do tributo para o fisco e o pagamento financeiro para o fornecedor. Isso já vai acontecer. Está previsto para acontecer a partir do ano que vem, né? O planejamento tributário, eu acho que a IA ela pode ajudar aí trazendo possíveis cenários, e é claro, com a conclusão humana, né? Os reais impactos financeiros. O compliance, que é o que eu falei, a redução e maior transparência nas obrigações fiscais, que são as declarações que vão para os fiscos. Sim. A detecção de fraude, né, automática, as IAs já estão fazendo isso. E dentro das operações em larga escala, aí, pensando aí, no caso ali, um exemplo de mais de 25 mil transações, né? Pensa em pequenos e médios negócios, aí, óticas, farmácias, que precisam emitir a nota fiscal do consumidor em grande escala, aí, 1.000, 2.000, 3.000 cupons fiscais por mês, às vezes por dia, dependendo do grupo, né? Então, a tecnologia ela vem para ajudar e para prevenir possíveis riscos futuros. Eu, se fosse você que está assistindo a gente aqui, tirava um print de todos esses fluxogramas que o Renato trouxe, porque eu achei uma maneira muito criativa de você explicar todo esse processo por etapas. Então o entendimento fica muito claro aí nesse fluxograma. Então, legal. Eu, se fosse você, tirava um print e já guardava isso aí até para você fazer uma análise. E Gustavo, eu vou jogar agora a responsa para você. A gente está falando aí de tecnologia e o Renato trouxe uma informação muito legal, que é essa velocidade do processamento de dados. E aí a pergunta que eu te faço é o fim da era do eu acho? Poxa, rapaz, realmente. Hoje em dia você não tem mais como trabalhar com eu acho. Dentro da auditoria, por exemplo, a gente já tem ferramentas, e a Pitman já atua com ferramentas que cruzam todos esses dados a fim de identificar essas variações, assim como o fisco faz. A diferença é que o fisco ele já tende a autuar para trazer prejuízo financeiro. A auditoria tende a se antecipar para que não haja essa atuação. E um ponto aqui, voltando, que eu achei bastante interessante que o Renato trouxe para a gente, foi a questão do split payment. E aí eu vou associar a questão do caixa, que a gente falou lá no início, porque hoje você primeiro recebe e apura o imposto no mês subsequente. Com o split payment, você já vai pagar o imposto na hora que você estiver passando o cartãozinho na máquina. Caraca. Isso faz com que o empresário que contava com aquele caixa para comprar mais mercadoria naquele momento, ele não vai mais poder fazer isso. E pelo contrário, ele vai ter que ter um processo bem definido para poder recuperar do fisco aquilo que foi cobrado na alíquota máxima. Porque ele vai ter, obviamente, créditos ali para deduzir, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. E isso, no ponto de vista de vocês, isso é positivo? Isso é negativo? Até onde melhora e até onde prejudica?
Olha, eu acho que, na minha visão, enquanto auditor, enquanto contador, eu acredito que isso, num primeiro momento, se não houver planejamento, vai prejudicar e vai fechar muitos negócios. Muitas empresas vão fechar. Eu mesmo tenho alguns clientes que eu venho alertando, venho fazendo reuniões, acredito que o Renato também, informando, olha, muda o modus operandi, porque se você conta com o valor do imposto dentro do mês para poder só se preocupar no mês seguinte, isso vai acabar te afetando financeiramente lá na frente. E agora, a longo prazo, isso tende a trazer mais recurso para o país, que vai ser investido em infraestrutura, em hospitais, em educação. Caraca! Cara, é uma coisa que a gente não para pensar no dia a dia, né? Porque o empresário, ele tá tão focado no processo da empresa que ele não para pensar que isso que vocês falaram aí é ouro, cara. Porque vocês são um mapa. A gente tem que seguir esse mapa para que a gente chegue lá no pote de ouro, né? Chegue no X que está marcado lá. Então, esse direcionamento que vocês dão é muito importante, porque vocês têm uma visão clara de onde esse cenário está indo e para onde a empresa está indo também, né? Se ela está indo para o abismo, você consegue ver o abismo ali e falar, opa, vou amarrar uma corda aqui, vamos puxar para você não ir para o abismo. E essa velocidade dessa análise de dados que vocês trouxeram aí é fundamental para que todo esse cenário se converta em positivo, né? Exatamente. A análise dos dados convergindo para o uso de ferramentas. E não é só o uso de ferramentas, sabe? É a questão de saber usar os dados que são gerados pela ferramenta. Não é isso, Renato? Porque Exato. a gente, às vezes, tem o dado, mas não sabe interpretar o dado. E aí que entra, né, o nosso serviço, que é trazer agregar valor àquelas informações que são geradas pelos sistemas. Ô, louco. E dentro desse cenário de mudança constante, a consultoria tributária ela se torna ainda mais vital e fundamental, né? Qual que é a diferença de uma consultoria como a Tax Conta, né? Que integra tecnologia e expertise para oferecer essas soluções completas de uma empresa que ainda não está usando essas ferramentas? Legal, Lucas, a pergunta é assim, o histórico, né, que nós tivemos, aí, o contato, tanto eu quanto o Gustavo, com empresas de fora do Brasil, né, a gente percebe que, principalmente os Estados Unidos, né, países da Europa, eles têm ali uma tendência de alta tecnologia, né, auto-compliance, alta organização. Então, baseado nisso, né, nessa experiência, nesses clientes que a gente pôde atender, né, hoje a gente aí pode falar com propriedade, né, que esse tipo de serviço que a gente consegue oferecer, né, ele traz ali tanto aspectos positivos, né, que são Sim. possíveis ajustes de controles internos, quanto possíveis riscos futuros, né, que a empresa pode estar convivendo com passivos ocultos e ela só consegue descobrir isso através, né, de uma consultoria. E isso eu falo para todos os tipos de clientes, né? Seja o pequeno, o médio e o grande. A gente teve recente, né, um cliente, né, que nos procurou na realidade, e ela queria ali aumentar suas vendas e não sabia o preço e a sua margem de lucro e como fazer isso, né? Que somente ela estava pagando tributos, o contador só enviava para ela o DAS mensal lá de 15, 20, 30 mil reais e ela queria tentar economizar isso de uma forma inteligente, lícita e legal e nos procurou. E aí a minha indicação para ela foi simples, somente através de uma consultoria tributária que nós vamos conseguir montar um mapa de receitas, despesas e custos para entender se a rentabilidade daquele produto sendo vendido é positiva ou negativa. Isso é um case, né? Isso é um caso. Existem casos também de clientes que nos procuram às vezes para fazer recuperabilidade de tributos acumulados. Sim. Né? A gente fez recente aí uma recuperação para um cliente nosso em mais de R$1 milhão de ICMS que ele usou, por exemplo, para pagar
e pagar fornecedor e embalagem, mas de forma lícita, né? Dentro da regularidade, dentro da lei e dentro dos sistemas internos de cada Secretaria de Fazenda. Porque a gente percebe também que dentro, né, de todo esse alvoroço, aí, esse manicômio tributário, acaba aparecendo pessoas que querem ganhar vantagem. E isso nós não defendemos, né? Como contadores formados, nós seguimos, de fato, o código de ética, né? E tentamos ali apresentar resultados dentro da lei, de acordo com a necessidade e dentro do fluxo que o fisco permite. São valores inegociáveis, né? Isso inegociáveis, é um valor... né? E é o que eu sempre digo, né? Você procura no mercado preço ou valor, né? Se às vezes você procura preço, vale a pena você olhar para outra empresa e não a nossa. Sim. Mas se você procura um valor agregado dentro daquele resultado... Responsabilidade fiscal. Você vai encontrar. E dentro desse valor agregado, o preço que você vai vir a pagar, a própria consultoria vai te dar através de possíveis créditos. Sim. Então, aquilo que você imaginava que seria um valor acima do orçamento, ele se encaixa no seu orçamento, você consegue pagar e traga um alerta aqui, né? Com a reforma tributária, os créditos acumulados não compensados, não registrados nas obrigações acessórias serão extintos, né? Porque o Código Tributário Nacional prevê que se extingue em 5 anos. Mas quando se começa os créditos acumulados não registrados da reforma tributária, as empresas irão perder. Mas, Renato, que tipo de empresa que gera crédito acumulado? Empresa que tem redução de base de cálculo. Empresa que efetua exportação para outro país, né? A gente vai entrar um pouquinho aí nos tipos de empresa, né? Daqui a pouco. Você fez um fluxograma aí também disso? Fiz um fluxo bem simples, né? A gente pode falar um pouquinho ali também. Inclusive, era até uma pergunta que eu ia falar, que eu ia te fazer aqui, que é a questão da expansão. Eu quero expandir a minha empresa, quero colocar ela para fora do país, sei lá, Paraguai, Estados Unidos. Quais são as coisas que eu devo considerar e pensar antes de fazer essa expansão? São algumas, né? A gente trouxe aqui um quadro simples, né, simbólico. Nesse caso, pensando em Estados Unidos, né, geralmente as pessoas, né, têm aquele sonho americano, aquela questão de desenvolver-se no mercado americano. Então, aqui é os tipos de empresa que existem, né, nos Estados Unidos. Ali a LLC ou LLC, que é a Limited Liability Company, né? Que na verdade é a limitada brasileira, é parecidinha, né? Aí tem a C Corporation, S Corp, Sole Proper e a Partnership. São as principais empresas, os tipos societários que existem lá nos Estados Unidos, que se assemelham à limitada, o empresário individual no Brasil, a sociedade anônima, né? Ou uma sociedade geral, né? E aí ela tem tanto as vantagens e quanto às desvantagens. Nós temos hoje, né, essa operação na Tax Conta de constituir empresas nos Estados Unidos. Né? O legal é que você trouxe esse paralelo, né? Entre, tem vantagem, tem desvantagem, e aí você escolhe. Exato. Se você quiser. Então tira o print. Você que está assistindo a gente aí, tira o print dessa tela, porque o pessoal vai tirar ela daí já, vai voltar pra gente aqui, e depois você vai ter que voltar o vídeo para printar, porque isso é um outro fluxograma muito interessante. Então, são os tipos, né, de negócios nos Estados Unidos que tem as vantagens e as desvantagens. E saiu uma lei recente agora, no final de 2023, né, que trouxe ali também a questão dos comparativos fiscais e tributários, né, sobre Estados Unidos e Paraguai também em relação ao Brasil. Ô Gustavo, como que a auditoria ela utiliza essas ferramentas tecnológicas, principalmente IAs e tantas outras aí, para trazer uma entrega, além de com mais velocidade, uma entrega mais precisa, uma entrega mais assertiva para o empresário, para uma empresa, para uma gestão administrativa interna? Olha, essa pergunta é muito importante porque, em que pese já estamos avançados em tecnologia, muitas empresas ainda não adotam essas tecnologias. E saber usar essas tecnologias é de suma importância. Criou-se uma resistência? Criou-se uma resistência e também uma falta de conhecimento, né?
Hoje, por exemplo, dentro da Pitman, a gente usa tecnologia para quase 90% dos processos. Desde um processo simples, que é a verificação de uma nota fiscal, a gente consegue usar através de inteligência artificial e de sistemas de cruzamento de dados que associam dados fiscais com dados contábeis e dados financeiros. Até informações como, por exemplo, cruzamento de teste que a gente chama, né, dentro da auditoria, teste de soma e cruzamento interno das demonstrações financeiras. Antes, a gente tinha que ter um assistente para fazer o cálculo na mão, usando calculadora, lápis e caneta. Hoje a gente consegue fazer isso levaria, às vezes, ali, em alguns casos, 2, 3 horas. Hoje a gente consegue fazer isso em 5 minutos. Caraca! Se correr, o bicho pega. Não vai ter jeito, né? E isso faz com que a gente consiga ter valor agregado, a gente consegue entregar mais rápido e por um valor menor. Caramba! Hoje, dentro desse cenário externo, né, dessa expansão, tem alguma vantagem aí, Renato? Principalmente, quero abrir uma empresa, quero expandir minha empresa Paraguai, por exemplo. O que isso traz de vantagem para mim e que, olha, eu preciso saber porque isso vai ser uma oportunidade legal para mim? Não, legal. Acho que é uma pergunta aí que está em ascensão, né? A gente vê aí nas redes aí o pessoal falando, a turma comentando muito. Ou melhor, tá virando destino preferido dos brasileiros para abrir? Depois acho que aquele apresentador do SBT, o Ratinho, né, comentou a questão a sua operação lá no Paraguai. Acho que caiu aí num populismo, eu diria, né, dessa questão da... Virou o sonho paraguaio ao invés do sonho americano. Então, na realidade, assim como o Paraguai, né, o Brasil também possui regimes especiais, mas o Paraguai possui a lei de maquila ou máquila, né? O que essa lei prevê? Ela prevê que a empresa que compra e exporta para fora do Paraguai, ela vai ter um tributo de 1%, né? Então, o Paraguai ele tem uma tríplice tributária, que eu diria, né, que é 10, 10, 10. Então, é 10% sobre a renda, sobre o lucro, 10% sobre o consumo, né, que é o IVA que eles falam, Sim. E a média de 10% nos aspectos trabalhistas. Então, seria uma tríplice, 10, 10, 10. Essa é a carga fiscal do Paraguai. Igualzinho o Brasil, né? Do jeito que você tá falando aí, até brilhou o olho, né? Porque vai, é mais barato eu mandar pra lá do que eu trazer de lá pra cá. Pois é. E aí foi assim, existe essa lei de máquila, ou maquila, né? Dependendo da forma falada, que ela já é antiga, ela é de 1997. Né? Só que devido a essas mudanças fiscais que estão ocorrendo no Brasil, tributação de dividendos, nova alíquota na reforma tributária, consolidação de impostos do consumo, né? Alteração de regimes especiais, o que o brasileiro tem? Né? Criatividade. Então, automaticamente, ele começa a olhar para países vizinhos e nada melhor do que olhar para onde? Para o Mercosul. Né? Então, países que o Brasil possui tratado, né? Eu tenho um quadrinho também, depois, se quiser colocar. Tá aí já no... Tem um quadrinho aqui que eu deixei, ó. Tratado entre os países. Então, o Brasil, né? Ele possui um tratado com o Paraguai. E isso evita o quê? A bitributação, diferente dos Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala em Estados Unidos, os Estados Unidos não tem um tratado com o Brasil. Então, se eu tenho uma distribuição de lucro lá nos Estados Unidos de uma empresa... Né? Ainda que eu opere em estados americanos com isenções fiscais. Por exemplo, Delaware, né? É um estado que tem isenção fiscal. E ainda que eu opere nesses estados, quando eu faço a distribuição para a pessoa física, existe a tributação no Brasil. Né? E para que eu não tenha tributação no Brasil, eu preciso da saída fiscal efetiva do Brasil, dizendo que eu não moro mais no Brasil. Porque os Estados Unidos começou a perceber, e o Brasil também, né? Então saiu uma lei lá em 2023 que a distribuição de lucro nos Estados Unidos é tributada no Brasil, acredite se quiser. E não existe um tratado, diferente do Paraguai. Por isso que o pessoal brilha os olhos quando fala do Paraguai, porque existe essa legislação de maquila, né? Ou maquilagem que falam, de 1% na operação dos insumos comprados e na exportação
fora do Paraguai. Quando você fala em 1%, o olho até... parece mentira, né? Pois é, por conta do tratado do Mercosul. Agora, o Brasil também possui algum tipo de regime especial que as empresas podem usufruir? Depende, né? Por quê? Os regimes especiais hoje existentes, um muito comum, que é o é o drawback, né, que a gente fala, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Está aqui no anterior, ó. Então, aqui no Brasil, por exemplo, existe o drawback. Ele é parecidinho, né, com a isenção do Paraguai. Só que ele tem alguns quesitos, né? Existe o drawback de isenção, suspensão e redução. Então, isso o Ministério da Economia trouxe essa legislação para que a empresa no Brasil possa importar com isenção e exportar com isenção, mas desde que ela siga alguns requisitos, suspendendo o II, o IPI e o PIS e COFINS nos produtos importados. Tira o print porque vai voltar para nós, vai sumir essa tela aí. Então essa oportunidade, quando a gente fala Brasil, né, e Paraguai, existem, né, os benefícios brasileiros, mas o Paraguai ele acaba ganhando porque ele tem mais flexibilidade, ele tem uma logística mais eficiente, os custos trabalhistas são reduzidos, né? Então ele acaba sendo mais atrativo em comparação ao Brasil após a reforma tributária que já está acontecendo. Então, por que virou algo comum de se dizer? Pela facilidade e a economia tributária que o brasileiro começou a observar no Paraguai. E já existem grandes empresas já atuando no Paraguai, né? Sim. Isso aí vocês podem pesquisar, quem estiver assistindo. Só dá um Google, grandes empresas multinacionais, grandes frigoríficos aí, né? Que já atuam no setor, né? De criação de gado, matadouro, enfim, já atuando no Paraguai. O setor de grãos também é muito forte, né? Há anos já atuando aí, trazendo economia nas suas operações e gerando emprego, tanto no Paraguai quanto no Brasil, e tentando enriquecer o Mercosul. Que louco, né? Aproveitar que vocês estão aquecidos, antes da gente partir para o final, eu queria que vocês trouxessem aqui pra gente um bate-bola super rápido sobre mitos. Quais são os mitos mais comuns que empresários, que a própria gestão administrativa faz, mesmo sabendo que é um mito? Olha, eu vou começar aqui com o grande mito. Se você tem lucro, você está bem. Na verdade, não. Lucro e caixa precisam andar em consonância. Se está vendendo, tá bom. Se está vendendo, tá bom. Nem sempre estar vendendo ou vender, né, é mais importante do que o resultado da venda, né? Que às vezes você vende e o custo é maior que a própria venda. É verdade. Caramba, do seu lado tem? Sim, né? Existem vários mitos, eu acho, que de operação, né? No Brasil, às vezes, achar que é fácil, né? Operar no Brasil, eu acho que acaba virando um mito, né? Entre as pessoas, né? O mito também é dessa questão, dessa revolução tributária que estão colocando no mercado. Eu acho que isso, na minha opinião, está começando a virar um mito. E também eu acho que é falta de conhecimento, falta de procura, né? Então, eu acho que essas mudanças que estão acontecendo no Brasil, principalmente, leva a gente aí a uma reflexão, né? Porque você vê, agora a gente está em ano de eleição, né? Está na época aí de instabilidade, né? Então a gente vai ter aí troca de governadores, né? Recente. Troca de presidente. O dólar... Deputado federal também, né? E aí você começa a olhar o que está acontecendo no Brasil, você fala, nossa, isso é mito, é realidade, não é? E quando você olha para os Estados Unidos, o dólar batendo 4,98, né? Então, assim, a gente está vendo muitas mudanças que eu acho que o empresário, né, o empreendedor, ele precisa estar atento nessas situações, esses mitos que às vezes existem aí nas redes sociais, na internet, que levam ali para caminhos que não são tão reais. Não pode só acreditar que abrir uma empresa vai fazer você trabalhar pouco, né? Exato. Pelo contrário, na verdade, quando você abre uma empresa, não sei se foi assim para o Renato, mas desde que eu virei empresário, né, eu atuo no mercado empresarial desde 2022. Até 2022 eu trabalhava em grandes empresas internacionais do ramo, mas em 2022 eu tomei essa decisão de virar empresário, convidado pelo meu amigo aqui, mandar um abraço, André Pimenta, CEO da
da Pitman. E depois disso eu passei a trabalhar 3 vezes mais. Você nem dorme direito, né? Pra que dormir, né? Faz o que de meia-noite às 6? Não dorme, Trabalho. não come, não faz nada, só trabalho, só resolve BO e problema, né? Exatamente. Cara, que legal. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... a gente falou lá no início, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse ecossistema, né? A Tax Conta, a Cronos e a Chat. Isso. A Chat. Cara, esses daí são nomes criativos. Eu gostei dos nomes, né? Essa busca por uma expansão, essa busca por uma melhor gestão das finanças, todo esse ecossistema que vocês montaram tá muito bem alinhado com a necessidade das empresas, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa junção, sobre esse ecossistema, porque eu achei muito interessante, né? O que a pessoa que está ali do outro lado assistindo, o que ela pode esperar de um ecossistema tão sério, de um ecossistema tão comprometido com a realidade, não com aquele... você falou uma coisa muito legal, né? Que eu gostei, que é aquele jeitinho brasileiro, né? Se for pelo jeitinho brasileiro, não é com a gente. Então, você se posicionou de uma forma muito legal e isso é íntegro, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu acho que essa grande parceria que nasceu de um reencontro, né? Porque eu e o Renato, a gente trabalhou junto em uma outra multinacional e há tempos atrás a gente se esbarrou aí no LinkedIn e voltou a trocar ideias, né? Sobre como que a gente podia agregar o negócio do outro. Aconteceu do nada, né? A gente brinca, leva do nada no universo. Não há, né? Na verdade, eu creio muito em sincronicidade. Quando a gente... E por incrível que pareça, né? Na época que o Renato começou a conversar com a gente novamente, a gente já estava nessa busca por pessoas que agregassem, que estivessem na mesma página, que pensassem da mesma forma e, principalmente, tivessem a mesma qualidade de trabalho. Porque é um casamento, né? Exatamente. Se não tiver uma conexão, ou se os dois não pensarem do mesmo jeito, o casamento não vira, né? Exatamente. E aí, com isso, tanto na Pitman quanto na Cronos, mais fortemente na Cronos, né, que a gente está integrando as operações efetivamente, os departamentos estão sendo integrados, né, no eixo Rio-São Paulo, né, que o escritório de São Paulo fica sob o comando do Renato e lá no Rio o comando fica comigo. Então, isso cria sinergia e abrange maior, fisicamente falando, o atendimento a cliente, em que pese a gente atende cliente Brasil e fora do Brasil aí. Pois é, o Renato falou México, Paraguai, Estados Unidos, Brasil. É isso aí. Eu acho que é legal, né? Esse reencontro aí é uma união, né? De aspectos éticos, né? Comportamentais, de comunicação, né? Então, Gustavo, aí eu tenho do meu lado aí como profissional de excelência. Na área de auditoria contábil, não é puxando sardinha não, porque eu já... Começa a chorar aqui. Já atuei aí com outros profissionais e realmente o Gustavo ele é um profissional diferenciado, né? E com o crescimento da Tax Conta, a gente começou a observar que a gente precisava fortalecer, né? E é aquele antigo ditado, uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Então a gente começou a expandir, né? De novo, sim, clientes na Argentina, clientes no Chile, clientes no México, clientes no Panamá, clientes nos Estados Unidos, né? Caraca. E a gente está com uma projeção aí de nos próximos 3 anos ter uma unidade também nos Estados Unidos, né? Enfim, e constituindo também empresas para outros negócios de clientes também nos Estados Unidos. E aí essa união veio aí, né, através aí das redes sociais, a comunicação que a gente já tinha, os trabalhos que a gente atendeu, os grandes clientes que nós atendemos juntos, e não foram poucos, né? São players aí muito... Tanto de BO que vocês resolveram juntos, são muito né? fortes no mercado. E a gente começou aí a se unificar, né, com valores, propósito, time, localização, né? E é isso, eu acho que a gente está aí focando no crescimento, né? Para até o fim da reforma tributária, se Deus quiser, a gente ter aí um ecossistema fortalecido. Redondinho. Que legal, que bom. Cara, a gente tá partindo pro final. E antes de eu agradecer vocês aí, nossa conversa
Rendeu, hein? Foi muito boa, gostei bastante. Acho que não faltou nenhum ponto assim que, nossa, faltou a gente falar disso. Acho que a gente falou um pouco de tudo. E eu queria ouvir de vocês as considerações finais, né? Para quem está assistindo a gente, o que vocês podem deixar de dica, que é extremamente importante essas pessoas olharem com um olhar, como você disse, um pouco mais firme para determinados assuntos, principalmente essa mudança tributária que está acontecendo. Eu queria que vocês deixassem essas considerações finais. Gustavo, pode começar por você aí. Bom, vamos lá. Gente, eu acho que o mais importante aqui, eu queria deixar um recado para os empresários brasileiros, que a gente sabe que são guerreiros e, na sua grande maioria, são pequenos empresários, que aproveitem a oportunidade que o tempo de transição da reforma está dando. A gente tem grandes mudanças já para 2027, associado também a grandes mudanças contábeis, como a implementação do CPC 51, que vai mudar drasticamente a vida de algumas empresas, principalmente aquelas empresas que possuem empréstimos de financiamento, e também a forma que eles distribuem seus lucros ou definem suas metas, isso vai influenciar. Mas usem o planejamento financeiro, planejamento tributário, né, para que na hora de vender um produto, você tenha a consciência de que ele vai ser um produto rentável. Na hora de fazer um investimento em um novo ativo, ter a consciência de que o seu fluxo de caixa está adequado àquela ação que você está tomando. E também usando ferramentas como auditoria, que vão te ajudar no controle. Não só quando você precisa para atender uma demanda específica de um banco ou de um órgão regulador, mas como, de fato, ferramenta de controle que vai dar segurança, transparência e garantir que os processos sejam feitos de forma eficiente. Ô, louco. Boa. Legal, Passou a resposta para você agora. Fiquei até sem palavras agora. Né? O cara... Para fechar. Então, na realidade, acho que a gente falou bem, né? Trouxe aí um resumo, um panorama fiscal, contábil, financeiro, né? Porque às vezes o empresário, no fim, ele só tem um propósito, né? Ninguém abre um negócio para ter prejuízo. Sim. Todo mundo, né? Todo empreendedor no Brasil e fora do Brasil, ele abre um negócio com o único intuito. Tem um sonho, né? Talvez. Ganhar dinheiro, né? Prosperar. Ou prosperar, né? Esse é o grande foco. Ninguém abre um negócio para ter prejuízo, para ter dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Então, o brasileiro realmente viver e estar nesse país é um desafio, né? Não é fácil. Nós vemos aí empresas de fora querendo vir para o Brasil, fazemos reuniões constantes com a América Latina, com a Europa, e percebemos o quanto é difícil desenhar e explicar para americanos, europeus, a forma que o Brasil atua, como é que o Paraguai tem uma facilidade e o Brasil não, como é que um país tão grande em território, né, pode ter uma pobreza centralizada em alguns locais geográficos, né? Então, realmente, como é que o estudo, a educação no país, ela não funciona se o Brasil está no ranking dos 30 maiores países em arrecadação fiscal e burocracia. Como é que um país tão grande não tem saúde pública que funciona, não é? Então, eu acho que o empreendedor realmente brasileiro, ele está de parabéns, né? Porque não é fácil esse país lidar com tantas leis, tantas regras, empregar, contratar e gerar dignidade para as pessoas é um desafio, né? E eu convido, né, os empresários aí a se estudarem, né, se antenarem, se associarem com pessoas que de fato querem a mudança pessoal e individual, porque não tem como a gente mudar o mundo se a gente não muda primeiro a si próprio, não é verdade? Então, eu acho que 100%. a mudança do que é justo, do que é justo, né? E, de repente, do que é perfeito, ela só vem através da mudança pessoal. Comportamento, né? As CCs aí, ó. Exato. E depois coletiva, né? E aí eu trago até um alerta final em relação a questões de informações, porque a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, né, e os órgãos públicos, eles nunca enviam informações por e-mail para as empresas. A gente tem recebido uma série de e-mails falsos, fakes de impostos falsos, guias fraudulentas, verdadeiros estelionatários no Brasil. Ainda a gente tem que lidar com isso,
né? A gente tem a complexibilidade, a gente tem o risco Brasil, a gente tem o custo Brasil e ainda a gente tem que lidar com pessoas de mal intencionadas, gerando prejuízo para as empresas. Então, cuidado, a Receita Federal não manda guia, não manda DARF, não manda e-mail, DAS, não liga, né? A Receita Federal solta comunicados dentro do ECAC, plataforma oficial. Ela envia informações oficiais para os contadores dentro do ECAC, a Secretaria das Fazendas também. Então é só um alerta, porque a gente vê aí, né, repetidamente falsos e-mails, fake news, né, e a gente fica aí realmente chateados, né, com o que acontece nesse país, porque você vê que é um querendo passar por cima do outro. Passar por cima do outro, né? É o uso errado da tecnologia. Exato. Os malefícios que a tecnologia, infelizmente, traz. Cara, sensacional o que vocês falaram. Eu até falei, a gente não deixou nenhum assunto importante. E isso é extremamente importante, né? Esse cuidado que você trouxe, essa dica aí, matou a pau. Fiquei até assim, sem saber como encerrar de tão bonito que vocês falaram. Mas, antes da gente encerrar, última coisa. Quem quiser encontrar vocês, não está seguindo nas redes sociais e está assistindo a gente, como é que faz? Bom, vamos lá. A gente tem as redes sociais da Cronos, que é Cronos Connect, @ Cronos Connect no Instagram, o nosso site, que é cronosconnect.com.br, ou meu canal oficial, que é o Gustavo.Lima de Souza, no Instagram. Lá encontra todas as informações. Boa. Muito bom. E você, Renato? Tax Conta parecidinho, né? Dá um Google Tax Conta, já vai vir site, redes sociais. No Instagram, @TaxConta, né? Eu também estou lá como Renato_TaxConta. A Chat também. A Chat, que na verdade significa taxa invertida. Está lá a ferramenta disponível para quem quiser fazer a simulação da reforma tributária sem custo, de forma gratuita. Né? Olha aí. De forma gratuita. Então, meu livro também está aqui lá mesmo. Está lá no site. Olha, né? Aqui. Põe aqui. Aqui, tá, tá na bio lá do @TaxConta. Tá na minha bio também, @Renato_TaxConta. E o Gustavo tá lá conectado com a gente, o LinkedIn também, né? Os sites, enfim. Estamos aí disponíveis para possíveis negócios, né? Propostas, dúvidas também, né? Se manda lá. Dúvidas, né? Pode sempre aí nos procurar que estaremos aí à disposição para ajudar aí o empresário guerreiro desse Brasil. Maravilha. Gustavo, Renato, obrigado pela presença de vocês aqui, porque foi uma aula de experiência e de conhecimento de quem realmente entende do assunto. E a você que ficou com a gente aqui, que assistiu, que pegou um pouco dessa bagagem aí. Como eu disse, não são 20 anos nem 25, são 45 anos de experiência de quem investe em inovação, de quem investe no conhecimento para passar esse conhecimento em forma de aprendizado e processo para as empresas. Esse foi mais um episódio do Podflex e não esqueça de compartilhar com aquele amigo empresário, empreendedor que precisa saber disso, porque isso pode salvar a empresa deles de cair no buraco por não conhecer o que precisa ser feito. Tá certo? Tamo junto e até o próximo episódio. Fui!